Nos diz a palavra de Deus, capítulo 27, versículo 1. E deram ordem Moisés e os anciãos ao povo de Israel, dizendo: guardai todos estes mandamentos que hoje vos ordeno. Será, pois, que no dia em que passares o Jordão, a terra que te der o Senhor teu Deus, levantar-te-ás umas pedras grandes e as caiarás. E havendo-o passado, escreverás nelas todas as palavras desta lei, para entrares na terra que te der o Senhor teu Deus, terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Será, pois, que, quando houveres passado o Jordão, levantareis estas pedras que hoje vos ordeno, no monte Ebal, e as caiarás. E ali edificarás um altar ao Senhor teu Deus, um altar de pedras. Não alçarás ferros sobre elas. De pedras inteiras edificarás o altar do Senhor teu Deus, e sobre ele oferecerás holocaustos ao Senhor teu Deus. Também sacrificarás ofertas pacíficas, e ali comerás perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás. E nestas pedras escreverás todas as palavras desta lei, exprimindo-as bem. Falou mais Moisés, juntamente com os sacerdotes levitas, a todo Israel, dizendo: escuta e ouve, ó Israel. Neste dia vieste a ser povo ao Senhor teu Deus. Portanto, obedecerás à voz do Senhor teu Deus, e farás os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno. Deuteronômio 28. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Amém, amados? Os irmãos podem sentar-se. Amados, Moisés estava prestes a contemplar a terra prometida. Ele estava prestes a ser recolhido pelo Senhor. E ele traz as últimas instruções ao povo de Deus, que iria completar 40 anos de uma travessia, que era para ser de apenas alguns meses, no máximo de um ano. Porque Deus diz a palavra que quando Deus tirou o povo do Egito, Deus não o conduziu, o povo, pelo caminho mais curto, para que o povo não visse a guerra, não visse os obstáculos e voltasse para trás, desistisse daquilo que Deus havia prometido. Diz a palavra que Deus, conhecendo o coração do povo, levou o povo pelo caminho mais longo, pelo caminho do Mar Vermelho. E logo na chegada ao Mar Vermelho, quando o povo já começava a murmurar contra Moisés e contra Arão, dizendo: como que vamos agora? Estamos diante do mar. Como que vamos atravessar o mar? E diz a palavra que eles começaram a perceber, amados, o tropel de cavalos e carros vindo, que era o grande exército de Faraó perseguindo o povo. E o povo começou a murmurar, começou a reclamar, e pedindo para Moisés uma direção, o que fazer. Moisés começa a clamar ao Senhor: Senhor, que faremos agora? O Senhor disse para ele: aquieta o teu coração, porque aos egípcios que estão vindo no encalço do meu povo nunca mais vereis. E para de orar, e diga ao povo de Israel que marche. Era a hora do povo tomar uma atitude. Nós conhecemos a história. Deus abriu o Mar Vermelho e o povo passou. Quando os egípcios chegaram até o Mar Vermelho, também tentaram passar pelo mesmo caminho pelo qual passou o povo de Deus. Mas as águas do Mar Vermelho se fecharam e todo o exército de Faraó, incluindo o Faraó, foram sepultados no Mar Vermelho. Recentemente, algumas pesquisas arqueológicas comprovaram, amados, que nesse lugar, por onde teria passado o povo, rodas de carruagem, eixos de carruagem e lanças, pedaços de lanças, estavam ali sepultados, e foram encontrados esses tesouros arqueológicos, comprovando que naquele lugar, o grande exército de Faraó foi sepultado. A ciência comprovando aquilo que a palavra de Deus nos traz, e que nós acreditamos e tomamos como verdade absoluta. Isso é para glorificar a Deus, amados. Deus jamais deixará qualquer vida, qualquer pessoa que tiver a intenção de buscá-lo,
ou de compreender os seus mistérios, confundido. O povo atravessa o Mar Vermelho. 1 ano depois, o povo está diante do Jordão. Deus preparando a vitória para a travessia do Jordão, para que o povo tomasse posse da terra que emana leite e mel. Hoje nós sabemos, pela revelação da palavra de Deus, que a terra que Deus prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó e a todo o povo de Israel, é uma terra na qual nós hoje já estamos plantados, porque nós, em figura, estamos plantados nesta terra bendita, chamada Igreja do Deus Altíssimo, a terra que emana leite e mel que são figuras da palavra de Deus, leite para os recém-nascidos em Cristo, mel para os experimentados, nesta terra que Deus prometeu, para a qual ainda Abraão se dirigiu sem saber para onde ia. E Deus já estava olhando para as nossas vidas, porque um dia também estaríamos sendo plantados nesta terra, e dessa terra colheríamos e viveríamos o melhor do que Deus tem para nós. Esse povo diante do Rio Jordão, vai conhecer a terra, passa 40 dias espiando a terra, volta e começa então os relatos. Nós vimos aqui um testemunho de vitória. Nos alegramos. Quando os 12 príncipes voltaram, Moisés reuniu toda a congregação de Israel, milhões de pessoas, e os 12 príncipes começaram a falar da terra prometida, e disseram: verdadeiramente, a terra que Deus prometeu é terra boa, terra que mana leite e mel, terra cujos frutos são viçosos e saudáveis, mas é uma terra que tem muralhas, é uma terra que tem gigantes, é uma terra onde nos sentimos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, na frente de exércitos poderosos, de povos numerosos e fortes, e filhos de gigantes. As cidades são muradas, não tem como penetrar as cidades. 10 príncipes de 10 tribos de Israel disseram para o povo: Deus armou para nós uma armadilha. Ele quer que nós tomemos posse da terra para sermos sepultados da além do Jordão. Talvez seja porque não existiam sepulcros suficientes para sepultar o povo de Israel, que Deus nos tirou do Egito. E começaram a murmurar contra Moisés e contra o povo. 2 príncipes se levantaram e disseram à congregação do povo de Israel: não creiam no que eles estão falando. Aquele que prometeu é poderoso para nos colocar nessa terra e nos fazer mais do que vencedores. Não importa se essa terra tem gigantes, não importa se essa terra tem cidades muradas, se tem muralhas, se tem barreiras. Deus prometeu, Ele estará conosco para nos dar essa vitória. Nós cremos e perseveraremos nessa posição. Josué e Caleb. O argumento dos dois foi insuficiente para que os outros 10 se demovessem dos seus intentos. E diz a palavra que eles inflamaram o povo de tal forma que o povo queria matar Josué, Caleb e Moisés. Deus vem até Moisés e diz assim: fala para esse povo o seguinte: todo aquele que duvidou do meu poder não vai entrar na terra prometida. E todos os seus filhos, preste atenção, famílias, e todos os seus filhos de 20 anos para cima também não entrarão, não herdarão a terra. Os 40 dias que esse povo, esses 12 príncipes observaram a terra, se transformarão e se completarão em 40 anos, durante os quais o povo caminhará pelo deserto, e todos aqueles que não creram serão sepultados no deserto, não entrarão na terra prometida. Quando Moisés traz essas últimas instruções ao povo, ele diz: vocês estão prestes agora, 40 anos depois, a atravessar o Jordão. Mas quando vocês forem atravessar o Jordão, vocês precisam aprender que as bênçãos de Deus para o povo dele não estão no deserto. As bênçãos de Deus para o seu povo estão da além do Jordão. Nem todos que atravessaram o Mar Vermelho irão atravessar o Jordão. Nem todos que creram nas promessas, mas os seus líderes não creram. Esses não atravessarão o Jordão. Mas quando vocês atravessarem o Jordão, vocês vão edificar um altar ao Senhor, esse será o altar da vitória. E vocês vão escrever a palavra de Deus sobre esse altar.
para que vocês se lembrem da palavra, para que vocês não se desviem nem para a esquerda nem para a direita, para que vocês permaneçam firmados, porque quando vocês atravessarem o Jordão, cessará sobre a vida de vocês a porção do deserto. Amados, o deserto é um tempo que Deus permite em nossas vidas, para que nós vivamos exclusivamente na dependência de Deus. Milhões de pessoas caminhando no deserto. Diz a palavra que Deus não deixou faltar o pão, nem a água. Deus não deixou faltar segurança. Deus ia diante do povo de dia numa coluna de nuvem, de noite numa coluna de fogo. De dia a coluna de nuvem era para dar a direção e para evitar que o sol queimasse o povo. À noite o fogo era para dar proteção, segurança, aquecer o povo e evitar que as feras do deserto, os animais selvagens, atacassem o povo. Então esse povo tinha da parte de Deus alimentação, tinha vestuário. Diz a palavra de Deus, amados, que as roupas não se envelheciam, que os calçados cresciam nos pés do povo de Deus. Diz a palavra que Deus supria o povo nas necessidades essenciais. Tinha alimento, tinha vestuário, tinha segurança, tinha habitação, tinha transporte. O povo caminhava, Deus dando força para que o povo caminhasse sem se cansar. Eu quero dizer para você, meu amado e minha amada, tempo de deserto é tempo de viver tendo supridas por Deus as necessidades básicas. A palavra de Deus diz que o justo não terá falta alguma se permanecer firmado na palavra de Deus. Quantos querem essa porção? O crente passa necessidade. Quantos aqui já passaram necessidade na sua vida? Levante a mão. Só os que passaram necessidade. Glória a Deus. Mas Deus não deixa passar falta, porque Deus supre a necessidade. Às vezes ali, amados, aos 45 minutos do segundo tempo, quando você acha que não tem mais solução, Deus entra com a provisão. Quando você vai entrar na angústia, diz a palavra de Deus que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Esse é o Deus ao qual servimos. O povo caminhou 40 anos recebendo a provisão, mas o coração de Deus entristecido, porque mais de 80% dos que estavam caminhando, Deus sabia que não iriam jamais conhecer a terra prometida. Viveriam e morreriam na porção do deserto. Então Moisés fala: olha, vocês vão atravessar, mas 12 príncipes vão pegar 12 pedras e vão edificar um altar ao Senhor. E vão escrever a palavra. E vocês vão guardar essa palavra para sempre em suas vidas, para que jamais se esqueçam dessa palavra. E depois traz sobre o povo, na sequência dessa orientação, a promessa de Deuteronômio 28. E será que, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos e os estatutos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará, povo de Israel, sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Obediência à palavra, prazer na palavra, cumprimento da palavra, fidelidade a Deus é receita infalível de bênçãos sem medida. Se você crê nessa porção, glorifique a Deus e permaneça nessa porção. Amados, Deus diz para o povo: obedeça-me, porque eu estou ansioso por abençoar. Deus retardou as bênçãos 40 anos, amados. Hoje acontece isso na igreja. Acontece isso na igreja. A figura da travessia do Mar Vermelho é a figura do batismo. Todos quantos somos batizados nas águas, é exatamente a figura, só é batizado nas águas. Ainda falei agora há pouco sobre isso na consagração do Mateus. Nós não batizamos crianças, consagramos crianças, mas aos 12 anos de idade nós já podemos, se o adolescente assim desejar, fazê-lo descer as águas, batizando em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai, para que ele possa caminhar em vitória.
quando nós descemos as águas, em figura, temos exatamente o resgate do Egito, como tirados do mundo, do lamaçal do pecado, do charco de lodo, trazidos à presença do Senhor. Então, o batismo nas águas significa, espiritualmente falando, a travessia do Mar Vermelho. Mas quando se atravessa o Mar Vermelho, se depara com o deserto. Ainda que a provisão de Deus seja real, verdadeira, seja notória. Amados, nós não fomos resgatados do Egito, entenda isso, meu amado e minha amada, nós não fomos resgatados do Egito para viver no deserto. Nós fomos resgatados do Egito para ter sobre as nossas vidas as bênçãos de Deuteronômio 28, e essas são as porções que Deus tem para a sua vida, receba isso em nome de Jesus. Essas são as porções que Deus tem para nós. E eu queria perguntar para você, meu amado e minha amada, por que é que grande parte da igreja, ainda que receba, amados, essa porção gloriosa, bendita, inigualável, chamada salvação, ainda que tenha a travessia do Mar Vermelho pelas águas do batismo, por que é que a grande maioria da igreja vive ainda na porção do deserto? Que entrave, que obstáculo espiritual, ou quais os obstáculos espirituais são esses que impede uma parte do povo de Deus de atravessar o Jordão e colher os frutos da promessa? Josué capítulo 4. Diz a palavra de Deus: sucedeu, pois, que acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué dizendo: tomai do povo 12 homens, de cada tribo um homem, e mandai-lhes dizendo: tomai daqui do meio do Jordão, do lugar do assento dos pés dos sacerdotes, 12 pedras, e levai-os convosco a outra banda, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Presta atenção. Moisés havia falecido, Josué era o comandante do povo, e Deus disse para ele agora: Josué, a palavra que eu dei a Moisés, que vocês ouviram, que nós lemos agora em Deuteronômio 27 e 28, vai se cumprir no meio do povo. Você será aquele que vai dirigir o povo para alcançar essas vitórias. Mas segundo a palavra que eu dei ao meu servo Moisés, pega 12 príncipes, de cada tribo de Israel um príncipe, e faz com que esses príncipes tirem do meio do Jordão 12 pedras, e levem essas pedras para edificar o altar da vitória, do qual nós lemos em Deuteronômio 27. Josué dá a ordem, e os príncipes começam a carregar essas pedras. Tiram do Jordão e levam para edificar o altar da vitória. Continuando, capítulo 4. Versículo 8. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué tinha ordenado, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor dissera a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao alojamento e as depositaram ali. Presta atenção agora. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar do assento dos pés dos sacerdotes, que levavam a arca do concerto, e ali estão até o dia de hoje. Versículo 18. E aconteceu que, como os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor subiram do meio do Jordão, e as plantas dos pés dos sacerdotes se puseram em seco, as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar e corriam, como antes, sobre todas as suas ribanceiras. Subiu, pois, o povo do Jordão no dia 10 do mês primeiro, e alojaram-se em Gilgal, da banda oriental de Jericó. Josué ordena aos príncipes, cada príncipe pega uma pedra e leva para edificar o altar para a glória do Deus Altíssimo. O Espírito do Senhor toma a vida de Josué. E Josué faz uma coisa que Deus deu apenas a ele como líder do povo, para que depois ele pudesse registrar, e nós tivéssemos essa lição, essa direção bendita ainda hoje sobre as nossas vidas. Amados, a palavra de Deus só vai ter fundamento para as nossas vidas quando nós pudermos praticar a palavra e compreender o que é que esse relato de Moisés, o que é que esse relato de Josué, o que é que a travessia do Mar Vermelho, o que é que o resgate do Egito, o que é que o templo deserto, o que é que a travessia do Jordão, o que é que o altar da vitória tem a ver conosco.
Se nós não pegarmos o texto e trouxermos para o nosso contexto, contextualizando a palavra de Deus e querendo viver essa porção, se a palavra de Deus não disser a respeito ao nosso dia a dia, ela não forma fundamento em nós. Nós precisamos viver esta palavra a cada dia. Nós precisamos nos alegrar com esta palavra a cada dia. Nós precisamos obedecer à voz do Senhor a cada dia. A fidelidade de ontem valeu para ontem, a de hoje vale para hoje. E se você quiser ser vitorioso amanhã, você precisa ser fiel amanhã. A fidelidade, ela nasce e se encerra a cada dia. Nós jamais diremos para o Senhor, sendo infiéis, eu quero receber a minha porção porque eu fui fiel o ano de 2013, não sou fiel em 2014, mas eu já fui fiel um ano. Que peso tem ser infiel 19 dias? Ou um mês, ou 2 meses? Quando nós somos infiéis, as bênçãos que Deus tem para as nossas vidas, elas ficam bloqueadas. E nós só as receberemos quando nos arrependermos e voltarmos à presença de Deus e praticarmos a obediência e exercitarmos a fidelidade. Josué, dirigido pelo poder de Deus, ele toma uma decisão que eu quero dizer para você, meu amado e minha amada, você precisa tomar hoje. Eu não sei o que você planejou para este ano. Eu não sei se você está vivendo na porção do deserto. Eu não sei se você quer mudar a história da sua vida. Glória a Deus por aqueles que já atravessaram o Jordão e já têm colhido dos frutos da terra. Mas o Senhor tem feito esta palavra latejar no meu coração e na minha mente. E eu preciso trazer isso para você, meu amado e minha amada. É tempo de nós agirmos como Josué agiu. Eu poderia falar sobre as 12 pedras do altar da vitória. Com certeza uma das pedras que levaram foi a pedra da fé, outra a pedra da esperança, outra a pedra do amor, outra a pedra do perdão, a pedra do louvor, a pedra da obediência à palavra de Deus. São pedras que compõem o altar de Deus, e o altar de Deus hoje está estabelecido no meu coração e no seu coração. Nós precisamos, portanto, edificar no nosso interior um altar da vitória, para que as bênçãos do Senhor venham sobre as nossas vidas, nos alcancem, e nós possamos receber a porção bendita que Deus tem para o seu povo, chamada prosperidade. Amados, as pedras foram levadas do Jordão, o altar foi edificado. E Josué continuou no meio do Jordão. E diz a palavra que Josué tomou 12 pedras e colocou-as no Jordão. Presta atenção aqui. Versículo 9, Josué 4:9. E levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão. Olha o 3 agora. Versículo 3. E mandai-lhes dizendo, tomai daqui do meio do Jordão, do lugar do assento dos pés sacerdotes. Os príncipes levaram 12 pedras do Jordão para a terra prometida. Josué pegou 12 pedras e as levantou no Jordão. O Jordão estava seco. O Jordão é um rio caudaloso, mas ele estava seco. As águas foram cortadas quando os sacerdotes pisaram com os seus pés naquele lugar que foi santificado pela presença dos sacerdotes. Eu quero falar para você, hoje é tempo. Se você quer colher vitórias na sua vida, então, que o Espírito do Senhor possa te mover hoje, assim como fez com Josué. E você possa hoje, pegar 12 pedras, que você tem carregado, e colocá-las hoje, no lugar do assento dos pés do sacerdote. Amados, o lugar do assento dos pés do sacerdote, é o altar do Deus Altíssimo. Lugar onde o sacerdote coloca os pés. Lugar onde o sacerdote deixa de ser pastor, para cuidar das vidas, para amar as vidas, para dirigir as vidas, para apacentá-las. E passa a ser o mensageiro de uma palavra do trono de Deus. Amados, quando os pés do sacerdote estão sobre o altar, neste lugar, o Deus tremendo e poderoso faz com que a sua palavra possa fluir, e por onde essa palavra passar,
enxames de criaturas viverão. Vidas serão transformadas, vidas serão restauradas, casamentos serão transformados, famílias serão transformadas, vitórias serão alcançadas, inimigos serão derrotados. Só que nós precisamos tomar uma atitude, uma posição no reino espiritual. Nós não podemos, amados, atravessar o Jordão, carregando pedras que trouxemos do Egito, carregando pedras que trouxemos do deserto. Espiritualmente falando, Josué, nessas 12 pedras, ele estava colocando ali, no meio do Jordão, com certeza, a pedra da incredulidade daqueles que pereceram no deserto, a pedra da murmuração daqueles que pereceram no deserto, a pedra da escravidão do pecado, a pedra das humilhações que sofreram no Egito, as pedras de tropeço. Quantas pedras Josué foi colocando ali, e certamente dizia: Senhor, esta pedra não pode mais estar no meio do teu povo. O teu povo não pode mais carregar a pedra da falta de perdão. O teu povo não pode mais carregar a pedra da murmuração. O teu povo não pode mais carregar a pedra da incredulidade. O teu povo não pode mais carregar a pedra da desobediência à tua palavra. O teu povo não pode mais carregar a pedra do temor, da força dos gigantes. E ele foi falando e foi deixando ali aquelas pedras, de tal forma que quando ele sai do Jordão com os sacerdotes, diz a palavra que as águas do Jordão voltaram ao seu leito normal, e aquelas pedras foram sepultadas, e diz, elas estão lá até o dia de hoje. Mas é um memorial de derrota, é um memorial da derrota da grande parte de um povo que não creu nas promessas do Senhor. Hoje, o que essas pedras têm a ver conosco? Eu não sei se você tem carregado e tem sentido um peso muito grande de carregar uma pedra da falta de perdão. Se você tem sentido esse peso, hoje coloca a pedra no lugar do assento dos pés do sacerdote, que as águas da palavra vão vir sobre essa pedra. Eu não sei se você tem murmurado por ainda não ter recebido a vitória. Eu não sei se você tem sentido o veneno da raiz de amargura. Eu não sei se você ainda tem incredulidade, se você não crê nas promessas do Senhor. Eu não sei se você ainda vive hoje na dependência do homem, se você olha mais para o homem do que para Deus. Eu não sei se você ainda carrega a pedra da escravidão do pecado, da síndrome de derrotado. Eu não sei quais são as pedras que você carrega que estão impedindo a sua vitória. Mas hoje é dia de colocarmos essas pedras, sejam quantas forem, sobre o altar do Senhor. Eu queria que você pudesse refletir hoje, pelo mover do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo pudesse agora começar a incomodar o seu coração e a sua mente, e você pudesse começar a pensar: eu preciso deixar essa pedra, não posso mais carregar essa pedra comigo. Eu tenho que carregar comigo pedras do altar da vitória, não pedras do altar da derrota. Eu não posso carregar esse peso, porque enquanto eu carregar o peso da saudade do Egito, da murmuração, da incredulidade, da falta de perdão, eu não vou atravessar o Jordão. Amados, existem pedras que carregamos que enquanto não deixarmos essas pedras sepultadas debaixo da água da palavra de Deus, nós não receberemos a porção da prosperidade. Estaremos no meio do povo, mas não desfrutaremos das porções benditas que Deus tem para o seu povo. Amados, Deus olha para a coletividade como igreja, mas também olha para a individualidade, olha para cada casa, olha para cada coração e para cada mente. Deus sabe o que cada coração e cada mente traz, que tem sido pesado demais. O próprio Senhor Jesus diz que, para nós sermos salvos, Ele diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amado, todas as pedras malditas do pecado que nós havíamos cometido e trazido da história da nossa vida, da nossa família, quando nós colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor Jesus e alcançamos a salvação, Jesus toma aquelas pedras e lança-as todas nas profundezas do mar.
Deus diz na sua palavra que Ele sepulta nas profundezas do mar as nossas transgressões e iniquidades, e Ele jamais se lembrará disso. Mas quando começamos a caminhada, de repente nós começamos a ressuscitar, a revolver, a fazer emergir pedras que estavam submersas. E começamos de repente a endurecer o coração e somos incapazes de perdoar. Somos incapazes de crer na palavra e de obedecer à palavra. Fazemos julgamento de irmãos. Falamos coisas ruins de irmãos. Abrimos nossos lábios ao invés de abençoar para amaldiçoar, ainda que não tenhamos essa intenção. Palavras de julgamento, palavras de afronta, palavras de crítica duras. São palavras que ferem, que machucam e que vão trazendo para nós e também para as vidas que foram tocadas, pesos que precisam ser lançados no fundo das águas do Jordão, no lugar do assento dos pés dos sacerdotes. Eu queria que você pudesse refletir hoje sobre essas pedras. Se você quiser depois na sua casa escrever, você pode relacionar isso. E no próximo domingo, você pode trazer, pode conversar com seu marido, sua mulher, seu pai, seu irmão, seu filho, se for o caso. Conversa com Deus sobre tudo. Senhor, Espírito Santo de Deus, dirige-me. Revela-me quais pedras estão impedindo a minha vitória. Porque eu não quero mais ficar na porção do deserto. Você vai trazer escrito isso. Se você não quiser hoje colocar dentro do altar, você pode hoje em figura, em pensamento. Você pode fazê-lo, senão você traz escrito. Se você quiser escrever para marcar a sua vida. Porque Deus disse, nas pedras do altar vocês vão escrever a minha palavra. Você pode pegar essas pedras que serão sepultadas e dizer assim, ó, falta de perdão, nunca mais na minha vida. Incredulidade, nunca mais na minha vida. Falta de fé, falta de amor, falta de esperança, falta de alegria, nunca mais na minha vida. Raiz de amargura, nunca mais na minha vida. Comentários maldosos, nunca mais na minha vida. Olhar de inveja, nunca mais na minha vida. Você pode refletir sobre isso e colocar nas mãos do Senhor, lançando nos pés, no lugar do assento dos pés do sacerdote, essas pedras. Sabe por quê? Porque o dia que você sepultar essas pedras e não carregá-las mais, o Senhor dará esta porção sobre a sua vida, que eu vou ler agora na palavra de Deus. Você vai sair da porção do deserto, porque o que Deus tem para a tua vida é muito mais do que você possa estar vivendo hoje. Eu gostaria que você pudesse crer nisso e se coloque em pé na presença do Senhor. Abra sua Bíblia em Josué capítulo 5. Eles atravessaram o Jordão no dia 10 do primeiro mês. 4 dias depois, presta atenção, 4 dias depois, o altar da vitória já edificado, o povo já acampado em Gilgal, aos pés de Jericó. O povo começa a cumprir a palavra. O povo começa a se alegrar na presença do Senhor. O povo já não se lembra mais do tempo de deserto. O povo já não se lembra mais das pedras de tropeço. O povo tem o coração aliviado pela direção do Espírito de Deus. E Josué capítulo 5, versículo 10 diz assim a palavra: estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. E comeram do trigo da terra do ano antecedente. Ao outro dia depois da Páscoa, pães asmos e espigas tostadas comeram no mesmo dia. Leia comigo agora. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra do ano antecedente. E os filhos de Israel não tiveram mais maná, bem alto agora, porém, no mesmo ano, comeram das novidades da terra de Canaã. Você pode glorificar a Deus? Essa é a porção que Deus tem para a tua vida. Alivia o peso. Alivia o peso das pedras que tem impedido a sua vitória. E alegre-se na presença de Deus. No dia 14 do primeiro mês, que corresponde hoje ao mês de abril, no tempo, calendário judaico, mês de Abib.
Eu quero crer que Deus estará estabelecendo um marco sobre as nossas vidas. Na Páscoa deste ano, creia nisso, em nome de Jesus. Na Páscoa deste ano, se você começar a sepultar as pedras no lugar do assento dos pés do sacerdote, Deus fará sobre a sua vida e a sua casa e os seus projetos cessar o tempo de deserto. E você comerá dos frutos da terra de Canaã, a terra prometida, porque estas bênçãos virão sobre a tua vida e te alcançarão, e Deus te colocará em lugares altos. O Senhor abençoará o trabalho das tuas mãos, o Senhor abençoará os teus projetos, e este será o grande ano da sua vitória, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Quantos creem nessa porção? É um tempo que nós temos, amados, 3 meses, quase 3 meses, tempo de refletirmos, de sepultarmos as pedras que têm trazido peso ao nosso coração, que têm trazido, amados, impedimentos, para que não alcancemos a plenitude das vitórias. Você que já sepultou essas pedras, glória a Deus, mas você que ainda não conseguiu perdoar, perdoe em nome de Jesus. Você que não conseguiu amar na plenitude do amor ágape, o amor de Deus, ame em nome de Jesus. Você que parou de crer, torne a crer. Seja qual uma criança, creia no Pai. Você que não tem buscado a palavra de Deus, busque a palavra de Deus, medite na palavra de Deus. Foi ministrado hoje o Salmo 1, aquele que tem prazer na palavra de Deus. Será como a árvore plantada junto aos ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. É tempo de cessar o maná e de comer dos frutos da terra de Canaã. Curva a sua cabeça e feche seus olhos neste momento, refletindo já em nome de Jesus, sobre as pedras que precisam ser sepultadas, no leito do Jordão, sobre o altar do Senhor, no lugar do assento dos pés do sacerdote. Pai celestial, Senhor dos céus e da terra, é em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e pelo poder do Teu Espírito que paira sobre este lugar, eu clamo, Senhor, como pastor e sacerdote do Deus Altíssimo, que o mover do Teu amor, da Tua graça, pelo poder do Teu Espírito, Pai, seja sobre o Teu povo. Pai, eu quero olhar para este povo, como Tu olhaste para o povo que estava diante do Jordão, como Tu olhaste para aqueles que atravessaram o Jordão e foram para a terra da promessa, para aqueles que edificaram o altar da vitória, colocando nesse altar pedras tão preciosas, tão especiais para Ti, pedras, Senhor, que Tu carregas para o Teu povo, Pai, para que o Teu povo possa crescer e alcançar a plenitude das bênçãos e das vitórias. Que este povo também possa, Senhor, neste momento, em pensamento, em reflexão bendita, estar meditando sobre as pedras que precisam ser sepultadas no lugar do assento dos pés do sacerdote, para que esse peso jamais impeça o Teu povo de caminhar e alcançar vitória. Amado Espírito, vem sobre cada vida agora, em nome de Jesus. Vidas sejam cheias do Espírito Santo agora, em nome de Jesus. Clame, pode clamar, Espírito Santo, enche-me. Pode clamar, Espírito Santo, enche-me. Espírito Santo, enche-me. Revela-me as pedras que estão impedindo a minha vitória plena. Revela-me as pedras ocultas que têm impedido o meu caminhar. Porque eu não quero mais viver, amado Espírito, na porção do deserto. Eu não quero mais viver na porção do maná. Eu quero comer dos frutos da terra de Canaã, para a glória de Deus Pai. Amado Espírito, vai enchendo os vasos agora, revelando essa porção bendita, para que este povo possa caminhar em vitória, e louvando e glorificando, vencer os gigantes, derrubar as muralhas, e ser alcançados pelas infinitas bênçãos, geradas pela obediência, pelo prazer na palavra, e sejam colocados num patamar elevado, na Tua presença, Senhor, e na presença de todas as nações da terra. Seja este povo reconhecido como o povo que ama, que serve e que desfruta dos bens do Senhor na terra dos viventes, na igreja bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim, Pai, para o louvor da Tua glória eu clamo, crendo que essa porção está sendo derramada sobre o Teu povo, e que este povo atravessará o Jordão,
e que este povo conquistará as vitórias, e que inimigo algum prevalecerá contra o teu povo, porque nas pelejas do teu povo tu pelejarás para dar a vitória aos teus amados. E as pedras sepultadas jamais serão novamente tiradas do fundo das águas, trazidas à superfície, porque a tua graça dará sabedoria ao teu povo, para esse povo caminhar em vitória. Eu creio, Senhor, e profetizo sobre os teus amados essas porções benditas, em nome de Jesus, pelo poder do teu Espírito, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Amém e amém. Quantos recebem essa porção sobre a sua vida? Glorifique a Deus. É tempo de sepultar as pedras, é tempo de caminhar em vitória, é tempo de cessar o maná e comer dos frutos da terra, em nome de Jesus. Ao nome do Senhor, glória. Ao nome do Senhor, glórias. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e a comunhão do Espírito Santo de Deus, sejam com os amados filhos do Deus Altíssimo, aqueles que desfrutarão dos bens do Senhor na terra dos viventes, desde agora e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados. Deus abençoe a todos.